noite a todos que nos assistem neste momento. Estamos nesta hora iniciando o programa O Meu Direito, o seu programa semanal, que tem como intenção trazer aqui um debate ao público, um debate aberto em relação a temas de direito, mas com alguma inclinação para a nossa sociedade, temas de direito que de alguma forma tenham algum cunho social e que trazem algum ensinamento para aqueles que precisam de algum apoio nas situações jurídicos sociais que vivem no dia a dia. Como de sempre, nós temos aqui um convidado especial que vai trazer-nos, que vai dar as respostas em relação ao tema que nós vamos debater hoje, que adianto que é muito interessante. Hoje nós vamos falar nada mais, nada menos que a questão da agiotagem. Queremos perceber até que ponto emprestar dinheiro pode se consubstanciar no crime de agiotagem e de que forma nós podemos, se calhar, evitar que, em algum momento, possamos incorrer a este crime. Porque é corrente nos dias de hoje, até por causa, se calhar, do nível de vida, do elevado custo do nível de vida, haver essas trocas ou esta tendência de emprestar-se dinheiro e cobrança de juros, que nós sabemos que, em princípio, a cobrança de juros está reservada a uma certa classe que é autorizada por lei, mas, às vezes, sem conta, como referimos, particulares fazem de alguma forma este negócio emprestando dinheiro e cobrando juros, muitas das vezes até muito para além daquilo que se calhar é permitido pelo regulador. Então queremos debater essa temática. Você é o nosso convidado para estar conosco nesta hora de conversa que teremos aqui juntamente com o Dr. Mpasso, que desde já passo a palavra para que possa se apresentar e saudar a nossa audiência. Dr. Mpasso, boa noite. Muito boa noite, obrigado. Agradeço primeiro à GMTV pela oportunidade que me concede de estar aqui e a tratar tanto de um tema que julgo ser de extrema importância para a sociedade moçambicana no geral, na medida em que trata-se de um assunto que é vivido por muitas pessoas, algumas até sabendo e outras ignorando que trata-se de um ato ilícito. Quero, de forma especial, também agradecer a todos os telespectadores ou a todos os internautas da GMTV que nos acompanham e que certamente poderão ter o maior proveito deste programa, que vamos tratar, portanto, assunto que, como disse, julgo de extrema importância. E para terminar esta minha parte introdutória, também quero, de forma especial, felicitar a GMTV pela sábia escolha deste tema. Por sinal, é um tema que envolve ou interessa a muita gente, mas é um tema pouco debatido, tanto nos órgãos de comunicação, e por isso quero, portanto, felicitar a GMT. Muito bem, doutor Mpasso. Tema pouco debatido, mas pronto, nós vamos ter essa ousadia e você é convidado a participar neste programa. Como tem sido de hábito, você pode participar através dos seus comentários, tanto na plataforma Facebook, assim como no YouTube, onde estamos a passar neste momento em direto. Mas se quiser fazer a sua intervenção verbal, pode conectar-se à nossa plataforma, à nossa sala, assim que é certo, no Zoom, e aqui então deixar ficar as suas questões, os seus comentários em torno deste tema. Compartilhe este link com as pessoas, com seu círculo social, os seus amigos, os seus colegas, porque se calhar podem também estar interessados em entender sobre este tema e pronto, assim estaremos a fazer o nosso papel junto da sociedade de educar e inspirar gerações. Doutor Mpasso, vamos
iniciar e, se calhar, de forma introdutória, fazer-se uma contextualização deste tema, o que vem a ser efetivamente a agiotagem, quais são os limites que, se calhar, podem existir entre um simples emprestar dinheiro e, efetivamente, uma atividade de agiotagem. Bom, olhando para o próprio termo, não é? E tentando trazer uma explicação mais simples do que é a agiotagem. A agiotagem é, portanto, a prática através da qual um determinado indivíduo ou um grupo de indivíduos dedicam-se dedicam-se à concessão ou dedicam-se a emprestar dinheiro a terceiros e ter, portanto, a devolução dessas quantias com determinados juros sem autorização, portanto, de uma entidade competente. Esta entidade, nos referimos, é o Banco de Moçambique. Por outra, a agiotagem é a prática segundo a qual uma determinada pessoa ou um determinado grupo de pessoas dedicam-se a empréstimos de dinheiro a outras pessoas e a devolução deste dinheiro ser feita acompanhado dos respectivos juros. Juros estes que as partes acabam fixando. Talvez há quem não entenda o termo juros, ou ter sim o termo juros, talvez seja importante explicar o que é juros. Juros seria, tanto, um valor acrescentado ao valor que efetivamente foi contratado. Por outra, se eu vou emprestar 100 mil meticais, ao devolver, ter que pagar 110 ou 115 mil meticais, dependendo do que as partes tiverem estipulado. Isto sim é, de facto, a agiotagem. Mas, para, portanto, falar de agiotagem, temos que ver, por outro lado, a atividade lícita ou o exercício de forma lícita desta atividade. É, então, exercido pelos bancos, não é? Os bancos ou microcréditos são entidades que legalmente são concedidas a autorização para o exercício, portanto, da atividade que é exatamente emprestar dinheiro a terceiros e estas pessoas fazer a devolução com os respectivos juros. Mas porque há necessidade de regulamentar, há necessidade de fazer ou levar-se a cabo esta atividade de forma ordeira, é sempre imperioso que haja autorização. E havendo esta autorização, o exercício dessa atividade vai ser regulado tanto dentro daquilo que são as normas ou dentro daquilo que são as leis aplicáveis e em vigor na República de Moçambique. Agora, quando se exerce esta atividade sem a autorização tanto do Banco de Moçambique, que é o regulador, então estamos perante uma situação de agiotagem. Mas para se falar da agiotagem, é preciso fazer aqui referência que compreende determinadas características. A primeira característica é exercer esta atividade sem autorização do Banco Central, isto é, sem autorização do Banco de Moçambique. A segunda característica é que a pessoa tem que estar exatamente dedicada, não é, a esta atividade, ou por outra, praticar estes atos de forma recorrente, ser a sua forma de viver, ser o seu pão ou o seu ganha-pão, como tem se dito. Significa que não se considera, portanto, a agiotagem se em algum momento simplesmente aconteceu de forma esporádica, apenas uma vez, e logo consideramos a agiotagem. Então, a primeira característica é não ter autorização do Banco de Moçambique para exercer esta atividade, porque se tiver a autorização do Banco de Moçambique, ou será, portanto, um banco ou será uma microcrédito.
A segunda característica é praticar esta atividade de forma recorrente, okay? Com alguma habitualidade. A terceira característica é, portanto, ao receber o valor ou fornecer este empréstimo, dar o dinheiro por emprestado a terceiros e, ao receber, cobrar os respectivos juros. Isto significa que, se pedimos juros sem ter autorização do Banco de Moçambique para exercer aquela atividade e fazer isso de forma habitual, estamos a praticar o tipo legal de agiotagem que está previsto no artigo 300 do Código Penal. De forma introdutória, é isto que nós chamamos de agiotagem. Muito bem, doutor, um passo, a sua explanação muito esclarecedora, mas se calhar aqui tentarmos entender um pouco mais por partes. Estamos a falar de uma situação em que eu, particular, estou a negociar com um outro particular que, em princípio, onde em princípio vigora o princípio da liberdade contratual, e nós estabelecemos que para este nosso negócio, né, para este empréstimo em concreto, há que se devolver com esta componente de juros que até fixamos de livre e espontânea vontade. Este emprestar, este negócio privado, onde vigora em princípio o princípio da liberdade contratual, pode vir a ser considerado de agiotagem. Queremos perceber muito bem aqui quais são os limites entre um negócio privado onde vigora o princípio da liberdade contratual simples e uma situação em que efetivamente trata-se de agiotagem, mas olhando para aquele negócio em concreto em que esses dois particulares celebraram. Bom, doutor Cáspio, é assim, antes de responder à sua questão, talvez tentar dissecar o termo princípio ou a liberdade contratual. Penso que é importante explicar, portanto, aos nossos telespectadores, não é, ou aos internautas, de modo que estejam devidamente abalizados, estamos aqui a discutir. Bom, primeiro, quando nós falamos de liberdade contratual, significa um conjunto de atos que podem ser praticados resultantes de acordo entre as partes e que estes atos vão, portanto, definir, portanto, algum negócio jurídico. Ou, por outra, é a liberdade que as partes têm de fixar os termos que, de certa forma, vão regular qualquer tipo de relação que exista entre as partes. Isto é liberdade contratual. Agora, existe sim alguma liberdade em as partes celebrarem um determinado contrato e lá colocar os termos que melhor lhes aproveitem. Mas perceba-se que este princípio de liberdade contratual ele tem determinados limites, e este limite é um limite legal, ok? Um dos limites é o limite legal, na medida em que, independentemente de tratar-se de vontade das partes, esta vontade não pode extrapolar aquilo que a lei prevê. Por outra, é sim vontade das partes, mas se existir uma norma, se existir uma lei, se existir uma regra que limita este princípio, já estamos numa situação em que não podemos, obviamente, invocar este princípio para celebrar este contrato. Por outra, o princípio da liberdade contratual conhece determinados limites, e um dos limites é o limite legal, em que é a própria lei que faz referência que isto é proibido e isto não é. Agora, se nós encontramos uma proibição na lei, este princípio da liberdade contratual já não pode sobrepor-se à própria lei. Neste caso, nós temos o artigo 300 que proíbe esta prática. Por outra,
limita esta vontade contratual entre as partes, o que significa que já não podem as partes entre si convencionar que, olha, você vai me emprestar dinheiro e este dinheiro eu vou devolver com determinados juros. Okay? Isto significa, em outros dizeres, que não podem as partes contrariar aquilo que a lei prevê, ainda que as partes assim o desejem. Isso quer dizer que, se a nossa lei proíbe esta prática, e neste caso em concreto, de facto, proíbe, okay? E chama esta prática de agiotagem, não podem, então, as partes, ainda que seja por vontade própria, portanto, praticarem estes atos. Não estamos aqui a dizer que é proibido emprestar ao trem dinheiro. Pode sim emprestar. Eu posso, em algum momento, recorrer ao Dr. Cáspio para me emprestar determinadas quantias, com a promessa de depois proceder à devolução. Entretanto, quando eu recebo este empréstimo, não devo ter a obrigatoriedade de restituir a quantia emprestada com juros. Okay? No âmbito das nossas boas relações, como amigos, como colegas de profissão, pode sim me emprestar algum dinheiro e depois eu vou devolver o dinheiro no valor e na quantia que me foi emprestada, sem ter que pagar quaisquer tipo de juros. Isto significa que esta prática de emprestar dinheiro e devolver, portanto, os respectivos, ou devolver o valor com os respectivos juros, é, portanto, algo em que os bancos comerciais e as microcréditos têm monopólio desta atividade. A lei reserva esta atividade apenas para aqueles que tiverem autorização para tal. Quem autoriza é o Banco de Moçambique. Quem pode ser autorizado? Podem ser instituições bancárias, mas também podem ser pessoas singulares que se constituam em microcréditos para o exercício exatamente desta atividade. Muito bem. Doutor Mpasso referiu-se na sua abordagem anterior, quando estava a explanar os elementos, né, os elementos que compõem a agiotagem. Pelo que percebemos, um deles é a questão da habitualidade, né? Ou seja, tratar-se de uma prática reiterada, usando das palavras que o doutor me passou, a fez alusão. Como é que se afere na prática esta habitualidade? Eu pergunto isso porque estamos a tratar de um assunto que entendo ser um bocado sensível, se calhar por causa do nível da prática desta atividade nos dias que correm. Como é que se afere esta habitualidade para se garantir que efetivamente esta pessoa estava praticando a agiotagem? É verdade que na sua abordagem mais recente referiu que pode-se, sim, não estamos a dizer que não se pode emprestar dinheiro, mas que não se pode cobrar juros. E eu voltarei a insistir, não se pode cobrar juros de todo, ou não se pode cobrar juros com habitualidade ou de forma reiterada. Ou se queria mesmo perceber como é que se afere que efetivamente este particular tem agido de forma reiterada nesta atividade a ponto de se tratar de agiotagem. Não sei se percebe a minha questão. Bom, eu percebo qual seria a medida para se concluir que um determinado indivíduo pratica este ato com alguma habitualidade. É esta a questão. E pergunta se, por exemplo, ele cobra juros uma vez e a outra, se isto iria se considerar em algum momento agiotagem. Bom,
É assim, quando se fala de habitualidade, aqui a ideia é, portanto, alguém que, aos olhos de um homem de diligência média, percebe que este é o modus operandi de quem o faz, ok? Como quem diz, ele sempre empresta dinheiro a alguém, não com o intuito de ajudar, mas com o intuito de fazer um negócio, ok? Este negócio é emprestar 100 mil meticais e cobrar 120 mil meticais. A habitualidade consiste exatamente em fazer isto várias vezes, ou ser este o modus operandi, ser esta a maneira normal em que, se alguém vai ter com ele e diz empresta-me dinheiro, esta pessoa já estipula, portanto, quais são os juros, mas também tem a ver com a prática em si, não é? Do próprio ato. Será aquela situação em que, se em algum momento alguém o faz e a comunidade sabe que, olha, se você quer dinheiro, vai lá ter com fulano de X, ok? Quer dizer, para a coisa chegar a este nível, é porque em algum momento ele tem feito isto com alguma prática, com alguma habitualidade, de forma reiterada. Então, estaremos numa situação em que, de fato, há aqui alguma habitualidade. Há diversos elementos que nos vão fazer concluir que o faz de forma reiterada. Agora, a questão da cobrança de juros, ou melhor, a pessoa pode emprestar dinheiro às outras com alguma habitualidade, de forma reiterada, e as pessoas saberem que ele de facto empresta dinheiro. Okay? Por quê? Porque simplesmente ele é boa pessoa, gosta de ajudar os outros e ele sempre tem disponibilidade financeira para poder emprestar dinheiro a quem necessitar. A partir do momento em que falta um elemento, que é ele não cobrar os juros, afasta-se por completo, portanto, a hipótese do crime de agiotagem. Mas se há esses elementos todos em que ele faz isto de forma reiterada, então estamos perante uma situação de crime de agiotagem. E respondendo à última questão, imaginemos que temos os dois elementos, ok? Ele, portanto, não tem autorização por parte da entidade competente portanto, empresta dinheiro com alguma frequência às pessoas, mas só cobra os juros de vez em quando. Estamos ou não perante um crime de agiotagem? No meu ponto de vista, eu entendo que estamos sim perante, portanto, um crime de agiotagem, mas de forma disfarçada, ok? Porque eu posso emprestar 10 mil meticais ou 1000 meticais, por exemplo, eu empresto 1000 meticais a 20 pessoas e a todas elas eu não vou pedir qualquer tipo de juros, mas vou emprestar 1 milhão a uma única pessoa e a esta pessoa, em algum momento, eu vou pedir juros sobre aquele 1 milhão. Não restam dúvidas que, no que diz respeito àquilo que é o investimento que faço, em emprestar a alguém 1 milhão de meticais e me devolver com juros, por exemplo, de 30%, e os outros que recebem 20 mil sem qualquer tipo de juros, não há dúvidas que o que tento aqui fazer é dissimular, portanto, este negócio que eu faço com as outras pessoas e tentar maquiar o crime de agiotagem para parecer que não é tanto a agiotagem. Isto para dizer que não só são elementos técnicos que se fazem referência no artigo 300, que basta estarem lá, estamos perante um crime de agiotagem, mas quem estiver a analisar precisa usar a sua experiência, okay, como uma pessoa de diligência média, para concluir se de facto estamos perante uma situação de crime de agiotagem ou não. Agora, se for de forma isolada, por exemplo, em que alguém vai emprestar algum dinheiro e é cobrado juros, eu penso que aconteceu apenas uma vez e nunca mais voltou a fazer. Nesta situação, não estaremos, obviamente, perante um crime de agiotagem, porque aqui a lei exige que haja alguma habitualidade na prática deste ato. Muito bem, conversa muito interessante, tema muito pertinente nos dias em que vivemos, por isso você é nosso convidado para participar
pode interagir conosco, como referimos no início, através do Facebook, assim também através do YouTube, onde estamos a passar em direto neste momento. Faça seus comentários, coloque-nos aí as suas questões, nós teremos imenso prazer em ler os seus comentários e, se forem questões, teremos imenso prazer em prestar todo o esclarecimento que for necessário, mas também para poder ajudar aqueles que, se calhar, também precisam de ouvir em relação a este tema e participar desse programa. Partilhe este link, essa iniciativa com o seu círculo social, e assim conseguiremos, então, alcançar ainda mais pessoas, assim conseguiremos, então, fazer com que este tema, este ensinamento possa ser de conhecimento de um número considerável dos cidadãos moçambicanos. Doutor Mpasso, queremos mais uma vez voltar para si, enquanto aguardamos, se calhar, pelas reações dos nossos telespectadores. Imaginemos numa situação em que, efetivamente, o particular já levou o dinheiro emprestado, já está a ser cobrado os referidos juros, são coisas que efetivamente acontecem no nosso dia a dia, e já não está, se calhar, com capacidade para poder fazer face ao serviço da dívida, muito por causa dos juros que vão se acumulando e também por causa muitas vezes da capacidade financeira. Existe alguma possibilidade para que este particular, sendo já devedor, né, constituído e, se calhar, inclusive com documentos assinados onde ele assume essa responsabilidade pelo pagamento de juros, existe aqui alguma possibilidade destes juros serem eliminados, dessa dívida, pelo menos dos juros, ser considerados nulo, ou assim que for constituída essa obrigação, ela tem que ser cumprida na íntegra e não existe nenhuma possibilidade de inverter o cenário? Bom, é assim, doutor Cáspio, a partir do momento em que alguém tanto vai contrair uma dívida, até aqui não há qualquer tipo de problema. Não é problema dever dinheiro. A partir do momento em que alguém vai entregar esse dinheiro, também não há qualquer tipo de problema. O problema aqui se a pessoa faz isso com alguma prática em que empresta dinheiro às outras pessoas, não há problema nenhum. O problema surge exatamente quando se cobram os juros, quer dizer, ele está a praticar uma atividade, entre aspas, comercial, sem a respectiva autorização, e pratica esta atividade fora daquilo que são os ditames da própria lei. Nesta situação, qual é, portanto, o remédio? Não restam dúvidas que o valor em si ou a quantia emprestada constitui, portanto, uma obrigação por parte de quem recebe e deve, tanto, restituir a quem lhe deu este valor, sob pena de estarmos numa situação de enriquecimento sem causa e empobrecimento, portanto, da outra parte. A obrigação que não existe aqui, ou a obrigação que a lei afasta, é exatamente o pagamento desses juros. Okay? Estamos a dizer que, olhando para a hipótese que me apresenta, se um indivíduo vai emprestar dinheiro num agiota e este agiota lhe dá dinheiro com promessa deste que emprestou proceder à restituição com os respectivos juros e já não consegue pagar os juros, legalmente tem a obrigação de restituir esta quantia, portanto, inicialmente, ou essa quantia efetivamente emprestada, isto é, o capital em si. Okay? Entretanto, no que diz respeito aos juros, porque a lei proíbe, já não tem, portanto, a obrigação de restituir estes juros. Agora, é verdade que isto é em termos do direito civil. Okay? Quer dizer, todo negócio jurídico celebrado em contradição com aquilo que a lei prevê, ele é nulo ou anulável.
O que significa que nesta situação em concreto, se o indivíduo, tanto ou o agiota, tiver que reclamar o seu dinheiro, ok? Junto, portanto, de alguma autoridade, se for, por exemplo, um tribunal judicial em matéria civil, numa secção civil, a obrigatoriedade aqui será apenas de receber o valor que, de facto, entregou a pessoa que, em algum momento, beneficiou-se deste empréstimo. Mas se isto estiver a ocorrer, por exemplo, numa secção crime, certamente que estaremos perante uma situação de prática de um tipo legal de crime, e normalmente a lei considera que toda a matéria ou todos os bens, portanto, usados para a prática de um determinado tipo legal de crime, estes, no final, acabam revertendo a favor do Estado. Provavelmente, nesta situação, pode o agiota não ter a sua quantia, portanto, de volta. Isto para dizer que é justamente por esta razão que os agiotas, quando se vê numa situação de não receberem, portanto, a quantia convencionada com as pessoas que lhes aproximaram para emprestar o valor, nem sequer recorrem aos tribunais, nem sequer recorrem às autoridades. Recorrem, sim, portanto, ao uso de força própria, que por meio de intimidação, ameaças e outras formas, para, de certa forma, exigir, portanto, a devolução das suas quantias. Isto para dizer, de forma resumida, nesta situação em concreto, deve, portanto, não há aqui, de certa forma, a situação de dizer que, olha, ainda que seja agiotagem, mas o importante é que você consentiu e deve pagar. Não existe, portanto, esta obrigação de pagar os juros. Bem, isso é muito interessante, doutor Mpasso. Eu acho que, se calhar, isso que muitos de nós, muitos dos moçambicanos não têm conhecimento, né? Muitos dos moçambicanos não têm conhecimento e muitas das vezes as pessoas acabam passando por situações mesmo desesperadoras, se calhar por falta deste conhecimento. Situações existem, por acaso, que já tive algum conhecimento, que inclusive são assinados documentos onde o devedor, neste caso, assume inclusive que os bens que lhe pertencem, em caso de incumprimento, irão ser entregues a este agiota para poder fazer então o ressarcimento desta dívida. E a dívida vai crescendo, chega num momento em que é incontrolável e as pessoas acabam inclusive perdendo os seus próprios bens por conta disso, porque não têm se calhar essa informação de que aqueles juros efetivamente não são juridicamente válidos. Mas aí está a grande questão, né? Como é que o particular consegue efetivamente, passa aqui a expressão, efetivar este direito de recusa, essa prerrogativa de recusa de pagamento, porque muitas das vezes ele está amarrado à sua própria promessa, né? Se calhar aqui já seja até não uma questão legal, mas uma questão moral ou ética, não sei se podemos definir, mas pode, por exemplo, este particular, face à cobrança, face à pressão que estiver a receber dessa agiota, recorrer a alguma autoridade para impedir que esse agiota, de alguma forma, não pratique atos que lesem o seu patrimônio ou algo do gênero. Esta é a minha preocupação, não sei se entende, doutor Mpasso. Eu entendo perfeitamente, entendo perfeitamente. Olha, é assim, temos que chamar a boa-fé em todas as circunstâncias.
Nós, como cidadãos, temos que fazer a nossa parte contribuindo para o combate ao exercício ilícito de determinadas atividades. A partir do momento em que um cidadão vai procurar um agiota, está a assumir os riscos disto, está a assumir a ilegalidade e está a assumir, portanto, as intimidações e ameaças no caso de não, em algum momento, cumprir com aquilo que tiver sido convencionado com o respectivo agiota. Por outra, a partir do momento em que nós aceitamos, portanto, celebrar qualquer tipo de acordo com um agiota, estamos a nos mergulhar em ilegalidades, o que significa que estamos a assumir que tudo que estiver a ocorrer dentro deste acordo será ilegal. Hão de vir homens para vir fazer cobrança, hão de vir carregar os bens da minha casa sem o meu consentimento, porque não cumpri, podem ameaçar, raptar a minha família, a minha esposa, os meus filhos, podem, em algum momento, fazer diversos tipos de chantagem para que eu possa, em algum momento, pagar a dívida. Mas, repito, tudo é dentro da ilegalidade, porque é um negócio que assenta sobre uma determinada ilegalidade. Estando numa ilegalidade, não pode depois, ok, recorrer, portanto, a quaisquer autoridades para poder lavar este negócio. Não estou a dizer que o particular que recorrer a esses meios sentindo-se apertado, ele não pode, em algum momento, recorrer às autoridades. Muito pelo contrário. Deve, sim, recorrer às autoridades, porque é um sinal de arrependimento. Como quem diz, eu me meti nisto, mas agora estou a sentir as consequências e estou a recorrer ao Estado para que possa me ajudar a me proteger e a evitar este tipo de práticas. Estava aqui a dizer que os particulares, em algum momento, devem fazer a sua parte para evitar este tipo de práticas, porque, no fundo, quem sofre as consequências disto são os próprios particulares, ok? Às vezes, os juros podem ser aliciantes, mas outras vezes os juros extravasam exatamente aquilo que a própria lei prevê ou aquilo que os avisos do Banco de Moçambique estipulam. Isto para dizer que, independentemente das vantagens ou desvantagens que em algum momento o agiota, sim, independentemente das vantagens que o agiota estiver a oferecer, não vale a pena recorrer pela agiotagem. Agora, respondendo de forma direta à sua questão, não há sombra de dúvidas que alguém se sentindo ameaçado, alguém vendo determinadas ilegalidades, independentemente deste indivíduo ter em algum momento, vamos lá, consentido com isto, chega a um certo ponto e diz, já não posso em algum momento suportar estas ilegalidades, vou então apresentar o caso às autoridades. Não há qualquer tipo de problema nisto, mas devo em algum momento partilhar aqui, portanto, um pouco daquilo que sei, que os agiotas são pessoas muito calculistas, são pessoas devidamente preparadas. Ninguém entrega grandes quantias de dinheiro sem a certeza de que, pelo menos a certeza mínima de que vai ter a respectiva restituição. Isto para dizer que, quando o agiota empresta dinheiro, ele já tem uma rede de pessoas que se dedicam a essas cobranças. Ele já tem, portanto, informações sobre a família de quem, em algum momento, emprestou dinheiro. Ele já tem todos os elementos, conhece os pontos fracos de quem vai emprestar dinheiro, de modo que, caso esta pessoa não cumpra com a sua obrigação, portanto, o agiota possa então acionar os seus meios ilegais para poder recuperar o seu dinheiro. Veja que algumas pessoas até ganham a coragem que eu vou apresentar o caso às autoridades, mas acabam, num segundo momento, perdendo esta coragem, porque os agiotas são bons em chantagear, são bons em ameaçar, são bons em fazer o uso, portanto, de força própria e de meios ilegais para poder
recuperar as quantias que estes emprestam, portanto, a terceiros. Isto para dizer que, de qualquer jeito, vale a pena a legalidade, é preciso denunciar este tipo de práticas, é preciso recorrer às autoridades quando, portanto, nos metemos neste tipo de situações e já não conseguimos, em algum momento, sair. Porque veja que o agiota, porque age à margem da lei, porque age à margem da lei, não poucas vezes, quando vai fazer a apreensão ilegal de alguns bens, eles nem sequer observam aquilo que a lei prevê, que há alguns bens que são impenhoráveis, porque são bens essenciais para a vida, portanto, para a continuidade da vida da pessoa humana. Eles simplesmente vão e recolhem absolutamente tudo. Quando a lei proíbe que, olha, deixa o fogão para que este indivíduo possa preparar os seus alimentos, deixa a panela para que esse indivíduo possa usar para confeccionar os seus alimentos, deixa a cama para que esse indivíduo possa ter um local para poder descansar. O agiota já não respeita isto, ele simplesmente vai e recolhe tudo. Por isso que, repito, que a agiotagem não vale a pena, ainda que haja muita aflição, estaremos aqui a praticar, portanto, atos que vão, portanto, ferir aquilo que as leis prevêem. Mas também um outro elemento que eu julgo ser importante, mesmo antes de eventualmente passar-me tanto a este fio de pensamento, é que a lei não só, portanto, criminaliza aqueles que praticam a atividade de agiotagem, que é emprestar dinheiro e pedir, portanto, a restituição com juros sem autorização e de forma habitual. Mas também vai, de certa forma, portanto, responsabilizar aqueles que se dedicam à cobrança, portanto, destes valores, ok? Normalmente o agiota pode ser alguém aparentemente calmo, uma pessoa muito bem apresentável, mas que tem posses. Mas este normalmente usa terceiros para fazer cobranças. E a lei prevê que tanto o agiota como, portanto, o terceiro que se dedicar a esta atividade de cobrança dos valores ou das dívidas que alguém tiver com a agiota também estará a praticar um tipo legal de crime também passível de respectiva condenação. Doutor Passo, quando refere-se a autoridades, refere-se aqui efetivamente onde é que o particular pode se dirigir para reclamar estas cobranças ilícitas ou este apossamento ilegal do seu patrimônio? É a polícia, os tribunais, ou existe alguma entidade própria aonde efetivamente o particular deve se dirigir? Bom, por se tratar de um tipo legal de crime, o particular tem que se dirigir a uma entidade policial ou à Procuradoria da República, aonde normalmente inicia-se um processo crime. Entretanto, neste caso em concreto, aconselha-se a sempre recorrer à Procuradoria, de modo que esta possa, portanto, primeiro praticar ou levar a cabo atos que possam impedir a continuidade da prática deste crime, mas também de modo que se possa proteger, portanto, as vítimas do crime de agiotagem. Em boa verdade, o crime de agiotagem nem devia ter vítimas, porque, no fundo, a pessoa coloca-se naquela situação de forma propositada. Digo de forma propositada porque a pessoa decide, ok? Sabe que é ilegal, mas aproxima, portanto, o agiota, sabendo, portanto, da ilegalidade destes atos, mas mesmo assim aproxima. Mas prontos, porque a lei assim o classifica, vamos chamar assim de vítima, estamos perante um tipo legal de crime. É verdade que o que está por detrás, ou o elemento volitivo em aproximar os agiotas, muitas vezes tem sido a aflição que as pessoas têm. Estão numa situação, como se diz, de vida ou morte. Não têm quantias para poder cobrir determinada despesa pontual e acham que recorrer à banca é uma burocracia, mas também pode não ter sucesso, mas também não tem garantias para dar a este banco, ou os juros são altos, acabam recorrendo aos agiotas. É verdade que
tem sido esta a justificação, mas para todos os efeitos, a ilegalidade não compensa, razão pela qual é importante sempre recorrer às entidades competentes para poder, em algum momento, ter um tratamento adequado e que a própria lei prevê. Agora, é um fato, é um fato que o Banco de Moçambique, como autoridade que regula tanto esta atividade de empréstimos de dinheiros, tem também a competência tanto de denunciar ou de levar a cabo determinados atos que tanto contra esses indivíduos que praticam ilegalmente este tipo de atividades. Supletivamente, pode-se recorrer, sim, ao Banco de Moçambique apenas para denúncia, de modo que o banco possa levar a cabo um procedimento interno. Entretanto, a entidade competente para dirimir este tipo de situações, para proteger os cidadãos, é a Procuradoria da República, aonde se deve recorrer, aonde o processo inicia, que a posterior o processo poderá tanto ter o seu desfecho com base num julgamento e sentença em sede de um tribunal. Muito bem, doutor. Eu posso garantir que, se calhar, os bancos até oferecem juros mais abonatórios que os juros que são praticados de forma ilícita por esses agiotas. Mas, se calhar, aqui a grande questão tem a ver, talvez, com a burocracia, porque para ter, como referiu, emprestado dinheiro de um banco, existe um ritual a ser seguido que, se calhar, às vezes, o particular não está disposto a esperar por causa mesmo dessa urgência na necessidade. Mas o que gostava também de ver esclarecido é, talvez, em relação às molduras penais, o que o Código Penal efetivamente prevê em relação às molduras penais para o crime de agiotagem. Bom, o número 1 do artigo 300 do Código Penal, prevê, portanto, a moldura penal de pena de prisão de 2 a 8 anos. Isto, sim, de 2 a 8 anos e multa de 1 ano, isto para quem, portanto, tiver a praticar este crime de agiotagem. Repito, de 2 a 8 anos. Pena de prisão de 2 a 8 anos para quem pratica tanto esta atividade. Acrescido, portanto, de multa multa de 1 ano. Agora, para quem estiver dedicado, portanto, às cobranças, ok? Aqueles homens que assustam e tal, e depois dizem que eu vou para lá, só vou dar uma chapada, ou hoje vou tentar juntar-lhe a parede, eu vou quebrar o braço. Estes, então, portanto, a lei prevê a pena de prisão de 2 anos e incorre, portanto, também em outras responsabilidades que ele tiver causado à respectiva vítima. Mas no que diz respeito a molduras penais, para quem pratica agiotagem é de 2 a 8 anos. E para quem dedica-se a cobranças, a pena é de 2 anos de prisão. Muito bem. Se calhar, para além da questão das molduras penais, pode existir aqui alguma possibilidade de condenação também no pagamento de alguma indemnização a favor da vítima, entre aspas, nesse sentido? Existiria esta possibilidade, seja por danos, por exemplo, quando se refere a aqueles que exercem cobrança, agirem muitas das vezes com um cunho de agressividade, pode muitas das vezes resultar, se calhar, em danos, morais, ou danos pessoais, ou então danos patrimoniais. Existiria aqui alguma possibilidade para pedido de indemnização, também numa situação, se calhar, em que houve apenas o crime de agiotagem,
e imaginemos que o particular até já pagou uma parte dos juros que foram cobrados por hipótese de 50%, mas o agiota quer que conclua com os outros 50% dos juros. Existiria, por exemplo, alguma possibilidade de se ressarcir, para além da pena de 2 a 8 anos e multa de 1 ano, alguma possibilidade de se ressarcir os juros que foram cobrados a mais a favor da vítima, neste caso, e por aí fora? Bom, vigora um princípio em processo penal, que é o princípio da suficiência do processo penal. E, através deste princípio, ou com base neste princípio, em sede do processo penal, pode-se conhecer outras matérias, por exemplo, de natureza civil, dentro de um mesmo processo penal. Neste caso em concreto, a resposta é sim. Se em algum momento o agiota, ok, nesta rota da prática deste crime, tiver causado dano, seja de natureza patrimonial ou não patrimonial a terceiros, este terceiro sim tem tanto o direito de exigir a reposição desses danos, seja de natureza patrimonial ou não patrimonial. Quando falamos de danos de natureza patrimonial ou prejuízo de natureza patrimonial, estaremos, por exemplo, a dizer que o agiota levou, portanto, todos os bens estavam na sua residência e nunca mais devolveu. E os bens tinham um valor acima daquilo que era o valor, tanto da dívida. O fez de forma ilegal, então deve, em algum momento, ser responsabilizado a devolver a quantia equivalente a esses bens. Estamos a falar de danos ou prejuízos patrimoniais. E os não patrimoniais, estaremos, por exemplo, a dizer que, olha, houve ameaças, em algum momento eu senti muito medo, em algum momento deixei de levar a minha vida do dia a dia, porque havia ameaça naquele sentido, havia chantagem naquele sentido, razão pela qual, tanto isto não tem um preço certo e exige-se, tanto em sede do processo e com argumentação e fundamentação disto, pedir que ao agiota seja também responsabilizado por isso. Então, a resposta é sim, há espaço para a responsabilização em situações desta natureza. Muito bem, por um passo, muito obrigado. A conversa está mesmo muito boa, temos estado a aprender muito em relação a este tema que nos propusemos a debater, mas infelizmente o nosso tempo já não nos permite para tanto. Entretanto, gostaria, se calhar, de pedir que, em jeito de considerações finais, o Dr. Passo deixasse ficar aqui os conselhos, alguns conselhos para os nossos telespectadores, talvez de um lado ligado àqueles que praticam esta atividade, mas do outro lado ligado para aqueles que muitas das vezes aderem, ou aqueles que ainda não aderiram, mas se calhar em algum momento pensaram em aderir. Quais são os conselhos que deixaria para estes dois grupos de pessoa em termos jurídicos? Bom, primeiro, aquele grupo que pratica atividade de agiotagem, chamar a atenção que é um tipo legal de crime, é crime, porque temos que assumir também que há quem o faz no intuito de ajudar as pessoas, mas também ela, a pessoa que dá este dinheiro, não sair prejudicada ou ganhar algum, ok? Para dizer que a prática deste ato é crime, não deve, e a moldura penal é de 2 a 8 anos. Querem parecer que seria complicado, seria triste alguém, portanto, ficar na prisão 8 anos porque emprestou dinheiro a uma outra pessoa e cobrou com juros. Provavelmente, em vez de emprestar esse dinheiro a outras pessoas e cobrar com juros, podia investir num determinado negócio, podia fazer outras coisas que, portanto, não estejam em contradição com as leis. Daí que é preciso evitar. Mas também, para aqueles que praticam esta atividade, é preciso fazer referência que é um negócio, para além de ser ilícito, para além de ser algo que é crime,
também é de risco, ok? É de risco porque há maior probabilidade de não tanto receber de volta até o próprio capital que empresta às pessoas e em algumas situações não poder também reclamar junto de qualquer autoridade a devolução desta quantia porque sabe de antemão que estava a praticar um tipo legal de crime. Significa que as garantias são reduzidas, okay, para os agiotas, razão pela qual é preciso evitar esse tipo de prática, porque é um tipo legal de crime, é um negócio de risco, mas também a imagem da própria pessoa é colocada em causa. Perceba-se que quando o Banco de Moçambique toma conhecimento da identidade dessas pessoas que praticam agiotagem ou outros tipos de crimes de natureza financeira, são colocadas, portanto, naquilo que se chama de blacklist. São pessoas que até os próprios bancos comerciais colocam na lista negra no sentido de não são, portanto, pessoas merecedoras de celebrar alguns contratos com os bancos. E isto, em algum momento, mancha a imagem destas pessoas. Quem tiver algum dinheiro ou tiver algum dinheiro de sobra, que procure, tanto, rentabilizar o seu dinheiro através de um negócio justo. Se quiser praticar essa atividade de conceder empréstimos e cobrar com juros, a lei não proíbe, existe, portanto, uma modalidade que são os microcréditos, okay? Pode registrar uma microcrédito, que é fácil de fazê-lo, junto do Banco de Moçambique, de modo que possa livremente praticar esta atividade. Para os nossos telespectadores, aqueles que estão do outro lado, que são aqueles que recorrem em algum momento aos agiotas para, em algum momento, beneficiar de alguns empréstimos, desaconselhar, desencorajar tanto este tipo de práticas, porque de facto não compensa. Se um indivíduo vai meter-se com um agiota, está a assumir que a família toda pode ser vítima desses agiotas, porque eles ameaçam, eles usam qualquer tipo de força que existe, eles intimidam, eles criam certas chantagens, e isto em algum momento tira, portanto, de certa forma, o sossego ou o espírito tanto de paz que deve reinar tanto nas famílias. Isto para dizer que, se quer tanto ser concedido algum tipo de empréstimo, que recorra a uma instituição bancária ou recorra a uma microcrédito, que são entidades, em algum momento, licenciadas para a prática destas atividades, mas também são entidades que, de certa forma, os seus juros estão dentro daquilo que são os parâmetros que a entidade competente tanto faz vigorar em todos os momentos. A razão pela qual temos que sempre optar pela legalidade, evitar alimentar atos que constituem tanto crimes. Muito bem, doutor Mpasso, muito obrigado mais uma vez por ter aceito este nosso convite e muito obrigado pela bela explanação que fez em relação a este tema. Também queremos desde já agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam neste programa e aqueles que se calhar também irão nos acompanhar noutro momento, porque este programa ficará, em princípio, gravado tanto no Facebook, assim como no YouTube, para que você possa ir lá assistir e, se precisar de repetir para entender melhor alguma questão que aqui ficou, poder fazê-lo com toda tranquilidade. Pronto, o meu direito de hoje fica por aqui. Muito boa noite.